E olá, meus queridos primatas, diretamente da caverna das profundezas do inferno. Meu nome é Sérgio da Mota e talvez esse aqui seja o seu último vídeo que você venha assistir porque, yes, eu estou no inferno. Depois de tudo aquilo que eu venho falando minha vida toda e dizendo que o inferno não era uma verdade, que era tudo uma pretensão, uma ilusão das religiões e mentira de alguns pastores, hoje eu estou aqui. Yes. Bom, eu tenho que explicar para vocês como eu vim parar aqui no inferno, né? Porque parece que da última vez que vocês tiveram contato comigo pelas redes sociais foi lá no Facebook e por causa de um post que eu acabei ali colocando no Facebook, causou uma corrente de causas e efeitos que resultou em eu vir parar aqui no inferno. Bom, tudo bem. Então vamos lá desde o começo para vocês entenderem uma coisa legal. Eu fiquei super irado com os ataques que vieram daquelas pessoas contra mim. Pessoas que apareceram do nada. E o post resumido é o seguinte, foi uma foto de uma criança de mais ou menos 7 anos de idade adorando uma estátua de Jesus. Olha, e foi uma coisa assim simples que todo mundo faz no dia a dia. E eu até entendo, se eu tivesse usado palavras de baixo escalão, tivesse ofendendo a fé das pessoas, da reação ser dessa maneira. O problema é que não foi assim. Tanto que no meu post eu escrevo que a ciência, a educação e a religião, nenhuma literatura também deve ser proibida, ela deve ter acesso, às crianças e qualquer pessoa deve ter acesso, mas não deve ser forçado sobre a vida delas, dizendo que aquilo ali deve ser uma maneira da pessoa viver, o que acaba causando um resultado terrível no nosso país e em qualquer lugar do mundo, onde a religião ela tem uma predominância sobre a educação. Bom, as pessoas acabaram atacando de uma forma assim feroz, o resultado todo aquela interação terrível. Eu acabei saindo da minha casa tentando responder e fiquei muito bolado porque eu tinha acabado sendo bloqueado no Facebook. E nisso que eu fui descer a escada, tropecei e fui rolando até o último degrau. Quebrei 3 costelas, quebrei as 2 pernas, quebrei o maxilar, a espinha dorsal e acabei quebrando o pescoço, morrendo. Fraturas expostas e hemorragia interna. Bom, nesse exato momento, o meu enterro deve estar acontecendo, porque aqui nos Estados Unidos as coisas são bem rápidas, entendeu? Não leva muito tempo. Mas se eu não tivesse sendo enterrado nesse exato momento, eu creio que até amanhã estarei. Mas como funciona essa questão? Você morre, a tua alma, ela tem que ir para algum lugar, e eu acabei aprendendo pela melhor maneira. Resultado disso tudo foi intolerância religiosa e o amor dos cristãos, o que resultou eu parando aqui. Ah, por quê? Me diz, por que que eu tenho que pagar? Eu não fiz nada, eu nunca matei ninguém. Me diz, por que eu tenho que ficar aqui pagando por uma eternidade? Essa parada é quente pra caramba, olha a minha cara. Não, o pior é que eu lembro de tudo, eu me lembro da minha vida lá na Terra, eu lembro, é uma tortura, meu, pra quê? Eu não fiz nada, eu não encontrei ninguém mal aqui que eu pensei que eu ia encontrar. Sérgio. Deus? Sérgio. Mas é você, Deus? Porque agora clamais a mim. Sérgio. Eu esqueci. Ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Significa que ele também vai estar presente aqui no inferno por uma eternidade, olhando você queimar por razão nenhuma. É tipo assim, né? Lógico. E ele está em todos os lugares. E aí, Deus? Aqui, por que mesmo eu vim parar no inferno? Uau, você se desviou dos meus caminhos e se revoltou contra os meus planos. Essa é a sua recompensa. Mas por que então eu tô aqui tentando me explicar se você já tem um plano já para todas as pessoas, se você já coordenou o céu e quem vai para o inferno? É simplesmente uma perca de tempo. Já foi tudo determinado por você, segundo a sua vontade. Mas você escolheu o seu caminho, meu filho. Mas como assim? Ou você tem um plano para mim, ou eu tenho livre-arbítrio, porque os dois não
Não dá, não rola. Os dois não rola. Você tem que escolher entre um ou outro. Isso é bem confuso. Hein? Outra coisa, vamos deixar bem claro aqui que o BO todo da minha morte rolou por causa de um post que eu fiz no Facebook. E esse post era simplesmente falando sobre que nós não devemos impor sobre as pessoas essa questão da religião. Eu não faltei com respeito ou destratei a crença de ninguém. Eu simplesmente dei a minha opinião. Uma coisa que todos nós, como seres humanos, devemos ter. Eu acho que isso não é nenhum pecado. Agora, só uma pergunta. Por que essas pessoas que adoram objetos, ou estátua de gesso, ou fazem adoração para outros deuses, eles não estariam fazendo algo contra a tua palavra? Você mesmo diz que uma coisa que você odeia é a questão da idolatria? Eu pensei que era na tua palavra que dizia que não deveríamos fazer nenhum outros deuses diante de ti. No final do dia, não é isso que está escrito na sua palavra? Êxodo 20, versículo 3, Levíticos capítulo 19, versículo 4, ou que tal Salmos 45, 20? Sim, mas isso é óbvio. Eu mesmo disse isso em minhas santas escrituras. Maria é uma mulher humana como qualquer outra. Não é uma deusa. Ok, mas você precisa comunicar isso de uma maneira melhor. Porque eles estão adorando outros deuses e adorando você, achando que é a vontade do mesmo cara. Então vamos deixar essa coisa de idolatria de lado e vamos falar de um dos maiores princípios do cristianismo, que é o amar o próximo. Como é que fica essa questão? Amar o próximo como a si mesmo? Cadê o amor incondicional ao próximo? Só vale para os irmãos católicos? Só vale para os irmãos cristãos? Só vale para quem segue uma religião e vive dentro desse dogma? Essas pessoas entraram na minha página, disseminando ódio, desejando a minha morte, simplesmente fazendo Photoshop com a minha foto e com a foto da minha esposa, dizendo que eles queriam fazer sexo grupal com ela. Uma coisa que eu, ateu, jamais fiz para ninguém. E se alguma pessoa tem esse tipo de comentário relacionado da minha pessoa, por favor, deixe na caixinha de comentário do inferno. Os demônios daqui irão ler e responder para mim. Afinal de contas, eu tenho uma eternidade para sofrer aqui. Não foi o seu próprio Filho Jesus que disse que deveríamos perdoar todos 70 vezes 7? Ele também nos ensinou que nós deveríamos dar a face para que as pessoas viessem bater e possivelmente a outra face. Um Deus todo benevolente, onipresente, onisciente, onipotente, não poderia comunicar a sua vontade de uma maneira melhor? Por que ele teve que fazer através da Escritura, que com o crescimento da humanidade, a mudança das culturas, isso não acabaria se perdendo, sendo modificado, perdido, ou até mesmo adulterado? O Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas, o universo, o sol, tudo, a partir do princípio da sua palavra, do nada, ele não pôde certificar que a sua palavra e a sua vontade não seria alterada? Deus, até agora não houve uma justificativa por que eu devo estar aqui no inferno. Então, Deus, vamos fazer o seguinte. Deixa eu te dar um exemplo de uma pessoa que você lembra muito bem. Afinal de contas, você é o criador do universo e de todas as pessoas, boas e ruins. Lembra do Antônio? O nome desse indivíduo é Antônio Carlos Farias. Ele foi preso aos 30 anos de idade, com 4 antecedentes de pedofilia. E também é o assassino de Juliana Rodrigues, irmã do meu querido e amigo Luiz Henrique Rodrigues. Nesse dia, nessa carnificina, onde esse testemunho ele é verdadeiro e não é uma história fictícia, Juliana foi raptada por Carlos e 2 outras meninas menores de idade, que naquele dia elas não imaginaram que as suas vidas estariam por fim ali, naquele exato momento. Carlos, esse monstro, ele simplesmente raptou, abusou
assassinou e decapitou essas meninas. Quando tudo foi investigado e descoberto pela polícia local, Carlos foi condenado a 80 anos de prisão, dos quais somente cumpriu 15 por bom comportamento, porque no Brasil tudo acaba em pizza. O bom comportamento de Carlos e a sua conversão ao cristianismo dentro da cadeia fez com que ele tivesse a sua sentença reduzida, saindo dali, mudando de cidade e abrindo uma igreja. Carlos, ou melhor dizendo, Antônio Carlos Faria, exerceu a profissão de pastor até a sua morte, com o peso de 3 mortes que foram descobertas pela polícia. E até seus 30 anos de idade, ninguém sabe o que aconteceu com Carlos, ou o que Carlos fez durante a sua vida. 15 anos da sua vida preso, enjaulado como animal, não eram suficientes. Ele deveria passar o restante da sua vida presente enjaulado como um animal pelo seu ato. Mas foi exatamente por isso que eu enviei o meu filho para morrer na cruz do Calvário e derramar o seu sangue e perdoar todos os homens de seus pecados. Sérgio, você sabe muito bem que eu não posso interferir de maneira nenhuma no livre-arbítrio das pessoas. Mas você, Deus, faz isso o tempo todo, concedendo às pessoas milagres aleatórios e suspendendo a lei da física e da natureza momentaneamente pela sua vontade. Igual aquele pastor que tem a coragem de dizer no culto de domingo que ele não encontrava a chave do seu carro, mas depois de uma boa oração, a chave do seu carro foi encontrada. Ou aquela dor de cabeça, que através de uma oração ela foi resolvida. Parece que nesses mínimos detalhes não tem problema nenhum interferir na vida das pessoas, mesmo sabendo que você tem um plano para todas elas. A minha pergunta para você, Deus, é a seguinte: já que você sabe violar as leis da física e da natureza segundo a sua vontade para conceder pessoas milagres, por que naquele exato momento você não interferiu no livre-arbítrio daquele assassino para salvar a vida da Juliana? Afinal de contas, se você tivesse feito isso, você realmente estaria violando a vontade daquele assassino, já que a única coisa que ele iria causar na sua cadeia de causas e efeito era a morte em si da Juliana. Mas você parando aquele assassino naquele momento, você impediria o sofrimento de várias pessoas, como de amigos, como do seu irmão, irmãos, irmãs, primos, tias. Naquele exato momento, essa cadeia de dor, esse efeito dominó que foi causado pelo livre-arbítrio daquele homem, poderia ser evitado se você interferisse. Ou talvez, se você nunca o tivesse o criado. Ou se você tivesse o criado de uma maneira diferente. Por falar nessa história toda, cadê o pastor Antônio, Deus? Ele aceitou o meu filho como seu único e suficiente salvador. E agora, por esta atitude, independente do que ele tenha feito na terra, ele está morando no paraíso comigo, para me adorar por uma eternidade. Ah, então quer dizer que eu, mesmo que eu não tenha matado, roubado, estuprado, tenha violentado, mesmo que eu não tenha cometido nenhuma dessas coisas, se eu não aceitar o teu nome, e você como meu salvador, ou melhor dizendo, você como meu ditador, eu tenho que queimar eternamente no inferno. Mas o pastor Antônio, ou o pastor Guilherme de Pádua, ou Hitler, ou qualquer outro ditador, se eles se arrependerem no final das contas, eles simplesmente têm um free ticket to heaven. Simplesmente uma passagem livre ao céu. Ironic, right? Super irônico. Sérgio, deixa eu te fazer uma pergunta. Você comeu camarão? Cortou o cabelo em redondo? Usou roupas de cores diferentes? Fez alguma coisa no sábado? Se masturbou? Comeu a mulher do próximo? Culpado de todos. Então você irá queimar no inferno por uma eternidade. Calma aí, meu filho.
Eu não estava nem aqui, eu não estava nem vivo quando você começou a arbitrariar esse tipo de lei. E me diz outra coisa, por que eu tenho que pagar pelos pecados dos meus ancestrais? Dá para você explicar isso? Por que eu tenho que viver uma vida desgraçada ou uma criança ela tem que nascer com uma deformidade genética pelo pecado de Adão? Como que isso é justo? Vamos supor que eu vou e mate uma pessoa e a minha mãe se ofereça para pagar os pecados meus, os erros que eu cometi em matar o filho daquela pessoa. Então quer dizer, a minha mãe vai lá e fala, olha, eu vim aqui porque o Sérgio acabou matando o seu filho ou alguém da sua família e eu vim aqui pagar o preço, faz comigo o que você quiser. A pessoa ela vai rejeitar aquilo na hora, dizendo, eu não quero você. Você nunca fez nada de errado comigo. Você não tem problema pessoal, individual comigo. Eu quero o teu filho. Aquele que cometeu o erro, aquele sim, ele deve pagar. Deve ser corrigido. Não uma pessoa que não tem nada a ver com a história. E o que você faria de melhor em meu lugar, seu insolente? Se você pudesse ser um deus? Ok, então deixa eu falar sobre isso então. Eu discordo que eternidade seja algo bom para os seres humanos em qualquer ponto da existência. Querendo dizer que mesmo que seja no céu, no inferno ou como humano, eternidade não é o melhor para nós. E muito menos viável. E não passe de uma utopia. Então vamos falar dessas 3 possibilidades de eternidade. Número 1, o céu. Eu não acredito que seja possível a gente exercer qualquer tipo de liberdade ou livre-arbítrio no céu. É uma coisa que não é lógica. Então, vamos entender isso melhor. Pensa comigo. Se você vai para o céu e a única opção que você tem lá é simplesmente ser bom o tempo todo, e a maldade, ela é o contraste da bondade. Querendo dizer, explicar que o bem, ele não subsiste sem o mal, e isso nos faz o que nós somos, humanos. A maldade, ela nunca vai necessitar ser ensinada, mas é ao contrário. Nós temos que passar o tempo todo ensinando os humanos como se relacionar melhor com os outros seres humanos. E não significa que você não venha ter instintivos que venham apontar um desejo de ser melhor, como empatia. Mas viver num lugar onde você só pode ser bom e nunca cometer um simples erro e se sentir irado por algum momento, como que é possível você viver por uma eternidade em um lugar onde você só vai poder ali ser bom? E não somente uma bondade desejada, mas uma bondade enforçada. Porque o livre-arbítrio, a questão da religião, é a possibilidade de você fazer qualquer coisa, o que não pode haver no céu. O céu não vai ser um lugar de livre-arbítrio, mas o céu vai ser uma Coreia do Norte celestial. Assim seria melhor, com um ditador dizendo que você deve adorá-lo por uma eternidade. Nada mais. Adoração, santo, adoração. A não ser que algum apologista queira dizer que alguma atividade extra vai ser ali feita no céu. Vocês vão ter aula de zumba, vocês vão ter algum tipo de diversão, por exemplo, piadas leves para vocês poderem sair da descontração do dia a dia. Que tal algo diferente? Então, por favor, na caixa de comentário aí do inferno, deixe o seu comentário dizendo o que mais, além de adorar a Deus e falar santo, santo, santo por uma eternidade, vai haver ali no céu. Muito obrigado. Além de uma eternidade adorando o santo, 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 também parece que nós não teremos consciência no céu. Porque vamos colocar essa grande hipotética, que uma mãe muito religiosa e fiel ao Senhor chegou ao céu. E seus 3 filhos que ela teve aqui na Terra foram todos traficantes. E eles acabaram sendo assassinados pela polícia. E estão queimando eternamente no inferno, porque não tiveram tempo para se arrepender dos seus atos. Aquela mãe que está ali vivendo contentemente, sem estar forçada, ela vai continuar ali sorrindo, sabendo que os seus filhos estão queimando eternamente ali no inferno. Eu não acredito que nenhuma mãe vai se sentir confortável com essa ideia. Então, mas o céu não vai haver tristeza. Então isso significa que todas as suas lembranças terrenas vão ser apagadas. No céu, a única coisa que você vai fazer, seu robô, é dizer santo, 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 e nunca se lembrar
das atividades que você teve de uma vida real aqui, ou das pessoas que você deixou para trás. No céu não vai haver praia, não vai haver lago, no céu não vai haver carrossel, no céu não vai haver desentendimento, no céu não vai haver comida gostosa, não vai haver finais de semana, encontro com amigos. No céu não vai ter nenhum tipo de diversão. Quanto menos passeios de carro, caminhadas nos finais de semana, ida para o trabalho chato ou ida para o trabalho contente que você tem, realizado ou irrealizado, levantando contente ou descontente, tendo uma notícia boa todo dia ou talvez uma notícia ruim. O que parece que no céu não vai haver variação de nada, eternamente. Todos os prazeres e coisas gostosas dessa vida que nós podemos sentir, que são as nossas emoções, que muitas das vezes tem um contraste de pecado pelos religiosos, isso não vai existir mais. Você será simplesmente um robô celestial. Então agora vamos falar da eternidade no inferno. Deus, por que você acha que punir uma pessoa eternamente é uma maneira de mostrar para ela que ela errou? Você não é um Deus todo benevolente? Você não poderia pelo menos inserir na sua palavra que, olha, eu vou te deixar no inferno por 100 anos e depois eu vou te perguntar se você gostaria de novo estar comigo? Eu sou um Deus todo benevolente. Eu sou um Deus que perdoa. E parece que se uma pessoa vai para o inferno, ela não pode contradizer a sua própria natureza, né, Deus? Um Deus que pode tudo e, na verdade, não pode nada. Então significa que Deus, se uma pessoa for ao inferno, você não pode ir lá resgatar ela, porque ela vai passar uma eternidade ali sofrendo? Deus, aqui na Terra nós castigamos uma pessoa com uma razão única, para que essa pessoa, ela venha aprender e não venha fazer de novo. Significa que a partir do momento que nós corrigimos essa pessoa, nós damos uma segunda ou terceira chance para que esse ser humano, imperfeito como todos os outros que você fez, eles possam se reabilitar e ter uma vida correta. Não existe um sistema aqui na Terra que vai punir você eternamente por ter falado um palavrão, ou de ter magoado uma pessoa, ou de não ter aceitado uma opinião de uma outra religião. Aqui embaixo as coisas funcionam diferente. Mas aqui mesmo nós sabemos que matar não é correto. Mas isso não foi muito bem o que você fez. Porque que eu sei, você destruiu a humanidade não somente uma vez. E se arrependendo das vezes que você se arrependeu. Como está escrito na sua própria palavra, você tinha se arrependido de ter feito seres humanos. Ou talvez de destruí-los. Mas você nunca tomou um ato de corrigir isso de uma maneira correta. E é por isso que você criou o inferno. Essa péssima maneira de mostrar que se nós enviarmos alguém para uma punição eterna, elas vão ter uma chance de ser melhor, quando se elas estão sendo punidas eternamente, elas nunca terão uma chance de serem melhores. O inferno e a eternidade é uma balela e não conserta nós que somos seres humanos. Então tá. Vamos falar do último tipo de eternidade que, na minha opinião, também seria terrível. Humanos. Vamos levantar uma hipotética e a ciência finalmente descobrisse uma maneira de fazer que os seres humanos eles viessem a serem eternos. Essa utopia parece ser muito legal, se você não analisa os contrapesos que vêm com ela. Ser eterno seria basicamente destruir quem nós somos. Exato. Porque a questão da finitude, da morte, e de saber que nós caminhamos nessa vida em uma esteira, que um dia ela tem um final, faz com que nós venhamos amplificar todos os nossos sentimentos. Na sua rebeldia, na sua adolescência, eu acredito que a maioria das pessoas já passaram por isso. Elas falaram que queriam ficar longe dos seus pais, e alguns até desejaram ficticiamente a morte deles, dizendo que não amam, que eles são as piores pessoas do mundo. Logo depois que nós crescemos, nós nos arrependemos desse tipo de coisa, desse sentimento, porque nós amadurecemos e também porque nós entendemos o processo finito dessa vida. Significa que nós vamos um dia perder as pessoas que nós amamos tanto. E que é muito ruim saber que uma boa parte da nossa vida nós iremos passar sem essas pessoas que nós amamos. E o engraçado é que nós teremos esse mesmo processo na vida de outras pessoas. Pessoas serão esse processo na vida de outras. Sempre mantendo esse sentimento
que é enrustido e tão pouco conhecido, que o amor, ele é fundamentado também na finitude. Para e pensa, se o seu esposo ele fosse eterno nesse exato momento, a sua esposa, a sua namorada, sua mãe, o seu pai, não haveria necessidade de você ficar perto deles, já que eles vão ser eternos, eles nunca vão morrer, ninguém mais vai morrer. Trump, Bolsonaro, Hitler, todos os seres humanos vão ficar aqui para sempre. O amor e a maioria dos sentimentos se tornarão obsoletos, simplesmente obsoletos. Porque a eternidade, para nós, nos faria olhar tudo isso que está na frente da gente de uma maneira totalmente diferente de que nós olhamos hoje. Mudaria quem nós somos. Nós somos completamente diferentes dos nossos ancestrais, os Neandertais. Somos seres humanos, mas completamente diferentes. E sem contar que hoje nós passamos por essa simbiose entre máquina e seres humanos. Sabemos de que de uma maneira inevitável, nós iremos continuar mudando. E se você não acredita nisso, olha para o teu telefone celular. Essa simbiose já aconteceu. Nós, como seres humanos, a maioria deles não vive sem o nosso celular. E isso vai mudar quem nós somos. Como a eternidade mudaria quem nós somos. E o melhor de todos nós é ser isso, humanos, cheios de erros, defeitos, porque é isso que forma a nossa essência. E há essa grande razão, a beleza de sermos finitos. E não temos que ter medo da morte. Na verdade, muitas das pessoas não temem a morte, mas temem a perda da consciência, da percepção. Porque se isso fosse uma grande verdade, as pessoas não beberiam até ficarem doentes, comeriam até ficarem doentes. Todos nós somos assim. Quando nós olhamos a figura de um ser eterno que vive para sempre, nós também encaramos a perca de todas as nossas características que nos fazem quem nós somos, humanos. E eu hoje, finalizando essa apresentação, eu espero que vocês tenham gostado dessa sátira. Eu acho que não foi algo tão assim, mas deu para mostrar mais ou menos a realidade do que há. A morte, ela não é esse bicho de 7 cabeças, mas faz parte de nós que somos seres humanos. Por isso que nós somos finitos. Então, se eu fosse um Deus, eu não daria eternidade no céu, no inferno, ou muito menos faria os seres humanos eternos. Engraçado, que parece que é isso que acontece no final das nossas vidas, né? A cortina desce e tudo se apaga. Gente, muito obrigado por tudo, vocês são demais. Eu também quero deixar para vocês aqui agora o vídeo dos futuros hereges que estarão comigo aqui também no inferno. Eles são youtubers que têm canais maravilhosos, com conteúdos maravilhosos, e eles vão ser os primeiros a estarem deixando os links deles, dos canais deles aqui no comentário desse vídeo, para que você possa checar o material deles, tá bom? Semana que vem nós estaremos de volta começando a nossa série. Me desculpa, mas eu resolvi fazer isso, mudar totalmente o roteiro. Em primeiro lugar, o canal é nosso, meu, e eu achei que era necessário fazer isso por causa dessa grande intolerância de todos esses acontecimentos, por causa do canal e da minha manifestação, militância em relação ao ateísmo. Sabe, eu espero que vocês fiquem bem essa semana. Semana que vem estaremos de volta com um segmento forte, e eu espero que essa mensagem tenha falado ao seu coração. Então tá, fique com Zeus, primata.